Esse é o capítulo 1 da disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação. Nós vamos ver os conceitos básicos importantes para o desenvolvimento da disciplina. Nessa introdução, nós vamos falar dos contextos que se encontram hoje as organizações, que estão preocupadas com custo, com melhor qualidade, flexibilidade e inovação. Nesse contexto, os sistemas de informação vão ter de grande valia para as organizações. Elas buscam hoje respostas para quê? As novas formas de trabalho, as novas formas de comunicação, as novas estruturas e tecnologias e os novos vínculos. Não há vantagem competitiva sustentável senão através do que a empresa sabe, como consegue utilizar, o que sabe e a rapidez com que aprende algo novo. Nesse novo, certamente se encontram as tecnologias da informação. Nesse capítulo, nós vamos ver 3 conceitos fundamentais: dado, informação e conhecimento. Dados são compostos por fatos básicos, sem um significado completo. Por exemplo, o número 2,07. É um atributo, uma característica, de que, se eu não disser, ele pode ter várias interpretações. Nesse exemplo, posso dizer que esse valor 2,07 é o valor do dólar. Então, ele já tem um elemento mais descritivo. Quando eu jogo esse dado numa informação, eu vou ter um significado mais contextualizado, quer dizer, mais útil, de modo que ele tenha um valor adicional. Então, a informação, ela não tem um sentido próprio, ela tem que estar numa relação. No caso do dólar, eu posso dizer 2,07 é o valor do dólar, vamos dizer, relativo ao dia 23 de outubro de 2010. Nesse caso, então, ele já tem contextualizado, ele já tem um significado. E as pessoas, então, podem usar esta informação para interpretar esse dado e, certamente, usá-lo para uma tomada de decisão. Então, o conhecimento, ele está atrelado ao ser humano, que verifica o fato e consegue atribuir mais significado e usar esse conhecimento para tomada de decisão, uso adequado dessa informação. Então, esse processo de transformação do dado em informação requer o conhecimento. A seguir, nós vamos ver um exemplo muito interessante de que dados e informação. Observe, eu tenho uma lista de números, de descrição, né, de alguns elementos e um número atrás, logo após. Isso é, esse item, descrição e, vamos dizer, o valor. Eu uso esses dados e eu posso gerar, então, novas informações, unidades vendidas, total de vendas um ano, e com essa informação eu vou tomar decisão. Com essa definição desses elementos, nós podemos definir o sistema. Sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir um objetivo. É importante entender que esses elementos compõem e têm um objetivo comum. Existem vários tipos de sistemas. No caso do nosso livro-texto, ele usa diversas dimensões: simples, complexos, abertos, fechados, estáveis, dinâmicos, adaptativos, não adaptativos, permanentes e temporários. Outros autores podem usar outros tipos de classificação. Nós vamos ver, então, que são simples, poucos componentes, complexos, altamente relacionados, interconectados, aberto, interage com o ambiente, ou não interage, seriam os fechados. Estável, pouca mudança. Dinâmico, muita mudança. Adaptativo, pode sofrer mudanças no ambiente. Não adaptativos, não podem sofrer. Permanente, existe um longo tempo. Temporário, são sistemas feitos para atender, às vezes, uma solução imediata ou uma questão, um problema mais imediato. Então, vamos definir o que são sistemas de informação. Então, podemos dizer que um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera, processa, armazena e distribui informações destinadas a quê? Apoiar tomada de decisão, coordenação, principalmente. Um sistema de informação, ele tem 3 elementos básicos: entrada, processamento e saída. Ainda acrescentamos feedback e avaliação, que são elementos
muito importantes. Observem esse diagrama, ele destaca os elementos de entrada, processamento e saída, mas também a realimentação, a avaliação e principalmente os objetivos, que delimitam a fronteira e vão nos auxiliar a fazer, então, esse controle e avaliação do sistema de informação. Repetindo ou detalhando cada um dos componentes. Entrada, a captação e reunião dos elementos que ingressam no sistema. Processamento são as transformações desses elementos de entrada. Saída é a transformação, são os resultados parciais ou finais dessas transformações, na forma de dados, de informações temporárias, ou até de uma listagem de dados, ou podem ser na forma de relatórios, etc. Realimentação são os dados como que o sistema desempenha. E o controle e avaliação determina principalmente se o sistema está atendendo aos objetivos definidos. Observe finalmente esse exemplo de atividades. Na entrada, livros, alunos, professores. Componentes, ensino, pesquisa, secretaria. Saída, vários tipos de saída. E o feedback, poderíamos, por exemplo, usar esses dados de saída para ver como é que estão os nossos egressos no mercado de trabalho. É um exemplo macro de gerenciamento de universidade. Na nossa disciplina, estaremos trabalhando num sentido mais micro, mais pontual de sistemas de informação para as instituições de ensino. Esse exemplo é um exemplo, como eu disse, bem amplo. Algumas referências foram utilizadas para a composição desses primeiros slides.